cada irmão que estão aí agora nas suas casas, aí do seu Facebook assistindo essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo através da palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar os irmãos para abrirem a sua Bíblia. Filipenses capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. Filipenses capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. Filipenses 4 e o versículo de número 4 está escrito da seguinte forma: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Somente esse versículo. Meus queridos irmãos, como já foi orado nesta noite, eu quero trazer uma palavra para os nossos corações. Ao meditar na palavra do Senhor nessa tarde, Deus me fez perceber algumas situações nesse texto que eu considero muito importante para você que está em casa, para você que está vivendo esse tempo, esse momento em que nós estamos passando pelo Brasil e pelo mundo. Sei que é muito complicado a situação de nós estarmos dentro da nossa casa já há algum tempo, mas acredito que em tudo isso Deus tem algo para a nossa vida. Se eu fizesse uma pergunta aqui nesta noite e perguntasse para você o que o apóstolo Paulo faria se estivesse passando por essa situação que nós estamos passando agora? O que os discípulos fariam? Como eles reagiriam diante da situação que nós estamos vivendo agora? É interessante observar a Bíblia Sagrada. Ao ler esse texto, essa epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, nós podemos perceber que Paulo estava vivendo uma situação semelhante à nossa, porque os estudiosos vão dizer que Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, e Lucas descreve um pouco dessa prisão no capítulo de número 28 de Atos dos Apóstolos, dizendo que Paulo estava preso na casa que ele havia alugado. Ou seja, foi tirado dele o direito de ir, o direito de vir, foi tirado dele a liberdade para poder estar indo para onde ele queria. E observando esse contexto de Paulo, é natural que Paulo também estivesse vivendo tempos de ansiedade, tempos de incerteza. Paulo, nesse contexto do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos descrever que Paulo não sabia o que estava esperando o seu futuro. Ele tinha fé que sairia daquela prisão, ele tinha fé que sairia daquela situação embaraçosa, mas ele estava vivendo ali aprisionado dentro da sua própria casa. Embora o motivo da prisão de Paulo seja diferente do motivo que nós estamos hoje dentro da nossa casa, mas o que Paulo viveu ali dentro, preso na sua própria casa, talvez reflete o que você esteja vivendo também. Paulo estava vivendo um tempo de incerteza, e o texto deixa bem claro que ele era que supria as suas próprias necessidades. Tanto é que ele não podia sair para o seu trabalho, não podia sair para conquistar o seu alimento. Os irmãos estavam ajudando ele através de ajudas, ofertas que tinham sido enviadas para ele. E a história vai nos dizer que Paulo ali, ele viveu algumas situações complicadas, semelhante à nossa, embora o motivo de Paulo estar preso é um pouco diferente do nosso, mas ele viveu na pele a mesma situação que você está vivendo. Aí eu pergunto para você, o que ele fez? O que ele tem a nos ensinar? Qual é a lição que nós podemos tirar de tudo isso? Qual é a lição que nós podemos aprender para aplicar na nossa própria vida? Quando observa o texto, Paulo escreve essa carta, e nessa carta ele menciona o nome
regozijar por 9 vezes. Essa carta é conhecida como a carta da alegria, a epístola da alegria. Porque 9 vezes ele menciona, 9 meses ele ordena, 9 meses ele dá sugestão para os seus irmãos que estão do lado de fora: alegrai-vos no Senhor. Quando nós observamos esse texto, tempo de incerteza, tempo de dificuldade financeira que Paulo estava vivendo, no versículo de número 10, Paulo fala da alegria, da ajuda financeira que ele estava recebendo dos irmãos que estavam do lado de fora. Esse tempo de ansiedade, Paulo nos dá a receita para vencermos esse tempo, para vencermos essa dificuldade que nós estamos vivendo na nossa sociedade, para vencer o problema que nós estamos vivendo não só no nosso Brasil, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas o mundo está vivendo esse problema. Paulo, ele nos traz 4 lições importantes que eu quero nessa noite compartilhar com vocês. A primeira lição, Paulo diz o seguinte: olha, para conseguir vencer essa dificuldade, para conseguir vencer esses problemas que nós estamos vivendo, sem entrar no estado de ansiedade, sem entrar no estado de depressão, de angústia, de tristeza, Paulo nos dá um conselho no versículo de número 4, dizendo o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. O que Paulo estava querendo dizer aqui é que se a sua alegria depende da circunstância, a sua alegria não vai longe. A sua alegria será pouca, pois as circunstâncias não são favoráveis. Se a sua alegria depende das coisas dar certo na tua vida, então a sua alegria não será muita. A sua alegria, ela não terá um equilíbrio, porque simplesmente as situações da vida hoje está boa, amanhã está ruim, hoje está ruim e amanhã pode estar bom. Mas o que o apóstolo está tentando dizer aqui é: alegrai-vos no Senhor sempre. Porque se a minha alegria depende das coisas materiais, e há aqui uma diferença entre felicidade e alegria. A felicidade vem pelas coisas boas que acontecem na nossa vida. A felicidade vem pelo sucesso que alcançamos, pelo casamento abençoado que nós temos, pela vida financeira abastada que nós temos. A felicidade vem por quando as coisas dão certo. Mas a alegria, ela não depende da circunstância. A alegria não depende da situação que nós estamos vivendo. A alegria depende somente da minha e da sua comunhão com Deus. A felicidade depende das coisas, mas a alegria depende da comunhão com Deus. Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria é fruto da comunhão entre o crente e o Espírito. A alegria é sinal de que estamos vivendo o reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e justiça. É alegria no Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer para você: olha, você está vivendo um tempo de estar aprisionado dentro de casa por causa de um motivo nobre e justo. Essa pandemia que está assolando o Brasil. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: isso não é motivo para você entristecer a sua alma. Isso não é motivo para você entrar em desespero. Mas se alegre no Senhor, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido bom e a sua misericórdia dura para sempre. Enquanto você está preocupado com muitas coisas, o que será no amanhã, a incerteza do amanhã, as angústias que tomam conta da sua alma, do seu coração. Tem gente agora no hospital querendo apenas respirar um pouco mais. Tem gente que a preocupação é simplesmente um pouco mais de ar. Tem gente que a preocupação é simplesmente
Que Deus lhe dê mais um dia de vida. Ei, a situação não está boa para você, para mim, para qualquer um de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem sido bom com você. Você pode estar ouvindo esta palavra hoje. Deus tem sido misericordioso com a tua casa. Deus tem sido misericordioso com a tua família. E mesmo aqueles que estão enfermos, nós queremos liberar uma palavra. Deus é bom em todo tempo. Deus é misericordioso em todo tempo. A Bíblia vai nos dizer que essa alegria no Senhor, que é a nossa força. Neemias vai nos dizer o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que Deus nos dá é que nos dá força para superar a situação. A alegria que você está almejando no seu coração não virá pelas coisas materiais ou pela situação, mas ela vem do próprio Deus. E esta alegria que está invadindo agora a sua casa, está invadindo o seu coração, é essa alegria que vai renovar a tua alma, é essa alegria que vai trazer paz para o seu coração. Paulo nos dá esse conselho: alegre-se sempre no Senhor. Não adianta procurar alegria nas coisas, pois nós estamos vivendo tempos de guerra, tempos de luta, tempos de peleja. Mas procura pelo Senhor, pois a alegria vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo estava preso naquela prisão. De lá ele escreve essa carta por volta do ano 62. E na carta, por 9 vezes, ele traz a palavra regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Porque embora Paulo estivesse preso, embora Paulo não tivesse direito de fazer o que ele queria, mas de uma coisa ele estava certo: que embora ele não pudesse estar do lado de fora, mas Deus estava com ele pelo lado de dentro. Embora ele não pudesse ter a sua liberdade de sair pela cidade pregando e fazendo aquilo que ele gostava, mas ele tinha plena certeza que o Deus que ele pregava estava com ele ali naquele lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, porque embora a situação não esteja boa, mas o Senhor está conosco. E a palavra do Senhor nos diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o Senhor está conosco. Então não tema, não tenha medo, pois o Senhor está conosco nesta peleja. Então alegre-se no Senhor. A alegria do crente não pode ser apenas uma felicidade. A felicidade vem com as coisas que adquirimos, mas vai embora quando essas coisas também vão embora. Agora a alegria não. Enquanto você estiver em comunhão com Deus, a alegria permanece. A alegria não vai embora quando a dificuldade vem. A alegria não vai embora quando a luta vem. A alegria não vai embora quando a situação está difícil. A alegria não vai embora quando o país está passando por crise. A alegria não vai embora quando o mundo está passando por crise. A alegria permanece, porque a alegria vem com a comunhão com Deus. Ela é fruto da presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ei, amigo. Ei, irmão. A tua alegria não pode depender da situação. A tua alegria tem que depender daquele que provê todas as coisas. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Por isso que Paulo diz o seguinte: olha, regozijai-vos sempre no Senhor. A nossa alegria não pode depender do que temos. A nossa alegria não pode depender do que alcançamos, mas a nossa alegria deve depender do Deus Todo-Poderoso. Essa é a primeira lição que Paulo nos mostra nesse texto. A segunda lição que Paulo vai nos trazer nesse texto, a segunda reação que Paulo está querendo ensinar para os irmãos de Filipe,
é que eles não deviam estar ansiosos por coisa alguma. Versículo de número 6 diz assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. A tua paz vale mais do que qualquer outra coisa. É natural e é um mecanismo de defesa do homem. Todos nós somos, por natureza e por criação, ansiosos. O problema é quando essa ansiedade passa dos limites e se transforma num transtorno de ansiedade. O problema é que o cérebro, por todas as vezes que nós vamos ficando ansiosos, acaba trazendo um transtorno na nossa mente. E nós acabamos dependendo de remédio para poder ter paz. Mas Paulo diz o seguinte: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não estejais inquieto por coisa alguma. Imagina Paulo dentro desta prisão, o desejo de sair, o desejo de continuar fazendo missões. Paulo ainda tinha esperança de sair da prisão de Roma. Paulo ainda tinha vontade de sair daquela prisão e continuar fazendo. Mas todas as vezes que a ansiedade tomava conta do coração de Paulo, Paulo sabia muito bem aonde ele iria correr. Ele sabia muito bem o que ele deveria fazer. E ele dispõe o segredo. Ele diz: não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, a vossa petição, ou aquilo que está te incomodando, ou aquilo que está tirando o seu sossego, aquilo que está tirando a sua paz, seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está propondo, dizendo o seguinte: olha, entra na presença de Jesus através da oração, expõe tudo que está tirando a sua paz, expõe o medo que toma conta do seu coração, expõe essa tristeza que está dentro da sua alma, chora diante da presença de Deus, lança sobre Ele a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Pedro escreveu isso. Lança sobre Ele tudo o que te perturba, lança sobre Ele tudo aquilo que tira a tua paz. E Paulo diz o seguinte: olha, quando você fizer isso através da oração, quando você colocar diante de Deus através da oração, e Paulo está dizendo aqui: olha, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Paulo diz assim: olha, por que andar inquieto? Por que estar ansioso? Nós temos uma arma. Nós podemos colocar os nossos problemas, os nossos temores, os nossos medos diante de Deus. E a paz de Deus, não está dizendo aqui a paz com Deus, pois a paz com Deus é algo que acontece na conversão do homem. A paz de Deus significa: Deus vai mudar o sentimento no meu coração. A paz de Deus que excede todo entendimento, versículo 7, guardará vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Ele dizendo: olha, a paz de Deus vai tomar conta do teu coração a hora que você colocar diante de Deus tudo que está te perturbando. Quando você colocar tudo diante do altar, a paz de Deus vai tomar conta do seu coração e dos seus sentimentos em Cristo Jesus. O texto vai nos dizer que a paz de Deus que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? A paz de Deus que excede todo entendimento é simplesmente
Você vai estar vivendo ainda o tempo de guerra. Talvez a situação não vai mudar, talvez a dificuldade não vai mudar, mas a paz de Deus vai mudar o teu interior. Talvez Deus não vai mudar a situação que você está vivendo, mas Deus vai mudar a forma como você vai lidar com essa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes, coloca a tua ansiedade, o que perturba, o que te traz medo, o que te traz temor, coloca diante de Deus, pois a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Eu quero convidar você e desafiar você, ao acabar este culto, você que está angustiado, você que está abatido, você que está com medo da situação, a incerteza do amanhã, a angústia do amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu quero te convidar a colocar tudo isso diante da presença de Deus. Talvez Deus não vai mudar a situação, mas Deus vai mudar teu coração. Talvez Deus não vai mudar o que você está vivendo, mas Deus vai mudar a forma como você vai lidar com isso. Pois é uma promessa. Paulo está dizendo: olha, quando você fizer isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar seu coração da ansiedade, vai guardar seu sentimento da ansiedade. Tudo isso porque nós colocamos diante daquele que pode resolver todos os nossos problemas. Situações da nossa vida só tem final feliz quando nós colocamos na presença de Deus. Situações só tem final feliz quando nós colocamos ela diante de Deus na oração. Nada muda se nós não buscarmos de Deus o auxílio necessário. É interessante nós observarmos uma coisa. A Bíblia vai nos dizer no Salmo de número 125, dizendo o seguinte: os que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele está dizendo para nós o seguinte: quem confia não se abala. Quem confia não se deixa abalar pela situação que está vivendo. Por quê? Porque a sua fé está em Deus. A sua fé está naquele que pode mudar, naquele que pode transformar a situação. Deus pode não mudar a sua situação agora, mas uma coisa é certa: a paz de Deus vai tomar conta do seu coração. Certa vez perguntaram para uma pessoa o que é paz. Alguns responderam que paz é ausência de guerra. Paz é ausência de conflito. Paz é ausência de dificuldade. Mas outro já começou a dizer que a paz, e mostrou uma figura, um pássaro, no meio de uma grande guerra. Mas o pássaro ali sobre o seu ninho, tranquilo, tiro de canhão, tiro de armas de fogo para lá e para cá, mas o pássaro ali tranquilo no meio daquela guerra, em paz. E disseram: esta imagem descreve verdadeiramente o que é paz. Paz é você viver um tempo de guerra, mas mesmo assim o seu coração ter paz, porque acredita que Deus está no controle de toda a situação. A situação pode ter saído do meu controle, do seu controle, mas a situação não saiu do controle de Deus. E é esse Deus que está oferecendo para você a paz que excede todo o entendimento. A paz que você tanto almeja está a uma oração de você. A paz que você tanto deseja está apenas a uma oração de distância de você. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu sei que você está me ouvindo. Deus tem paz para a tua alma. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará sobre a tua vida. Paulo nos fala o seguinte: olha,
para vocês lidar com essa situação que nós estamos vivendo. Eu estive preso também dentro da minha própria casa, quando estive preso em Roma. E para não enlouquecer dentro de casa, eu procurei me alegrar em Deus e não na situação, porque a situação não era boa. Segundo, eu procurei colocar toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me perturbava, tudo aquilo que me tirava a paz dentro daquela prisão domiciliar, eu colocava diante de Deus. Tudo. Qualquer coisa que tirava a minha paz, eu colocava diante do Senhor. E em terceiro lugar, ele diz o seguinte: olha, e eu fiz mais uma coisa. Além de alegrar em Deus, colocar tudo diante de Deus, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. O versículo de número 8, olha o que Paulo diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Se nós formos pautar a nossa vida pelas notícias que nós estamos recebendo, nós nunca vamos ter paz, nós nunca vamos ter alegria. Se nós formos pautar a nossa vida emocional por tudo aquilo que nós estamos vivendo no nosso Brasil, nós nunca vamos ter paz, nós nunca vamos ter alegria. Mas Paulo diz o seguinte: olha, pensa no que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdadeiro. Nem tudo que dizes por aí é verdade, nem tudo que se fala é verdadeiro. Paulo diz: pensa em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se Deus pode ser louvado, pensai nisto. Ei amigo, ei amiga, ei irmão, chegou a hora de substituir os pensamentos perturbadores pela palavra de Deus. Chegou a hora de substituir os pensamentos negativos, pessimistas, pelos pensamentos da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que Deus é Deus, Senhor dos senhores. A dificuldade não pode limitar Deus de agir. Os políticos podem ter perdido o controle da situação, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não perdeu o controle. Está na hora de você substituir teu pensamento. Pensa naquilo que pode louvar a Deus. E a única coisa que pode louvar e fazer com que Deus fique alegre e agradar o Senhor é pensamentos de fé. É pensamentos que nós vamos sair dessa. E deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Não é de hoje que a igreja sofre. Não é de hoje que o mundo sofre. Não é de hoje que nós vivemos epidemias. Não é de hoje que nós vivemos lutas, dificuldades, problemas, situações econômicas caindo por terra. Não é de hoje. Nós sobrevivemos e nós sobreviveremos ainda mais. Sabe por quê? Porque há um Deus no céu que está no controle de toda a situação. Há um Deus no céu que controla tudo. Nós já passamos por coisas piores. Nós já passamos por problemas piores. E nós podemos superar. Sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Começa a substituir teus pensamentos negativos pela palavra de Deus. Paulo disse o seguinte: olha, tudo aquilo que vinha à minha mente, o medo de morrer, o medo de não sair dessa situação, o medo de não superar, o medo de passar fome. Haja visto que o texto deixa bem claro que os irmãos tiveram que enviar ajuda para ele. Ele estava numa prisão domiciliar, mas ele tinha que ele mesmo custear todos os seus gastos. O medo de dificuldade, o medo de problema. Mas peraí, Paulo passou por isso? Você pode perguntar qual é a diferença entre Paulo e nós? O próprio Paulo falou que muitas das vezes ele sentiu medo, ele sentiu dificuldade por fora e tremores por dentro,
Medo por dentro, medo da alma, medo de não conseguir alcançar os seus objetivos. Mas Paulo começou dizendo o seguinte: eu vou substituir cada pensamento perturbador por pensamentos de fé. Cada pensamento de dificuldade, eu vou dizer: Deus está no controle. Cada pensamento de angústia, eu vou dizer: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha casa. Deus está no controle da minha família. E nenhum mal chegará à minha tenda, nem praga alguma vai assolar a minha família. É nesse momento que nós temos que expressar a nossa fé. É nesse momento que nós temos que expressar em quem nós cremos. O nosso Deus nunca falhou e não vai ser agora que Ele vai falhar. O nosso Deus nunca nos abandonou e não vai ser agora que Ele vai nos abandonar. Então mude o teu pensamento. Mude o teu pensamento. Deus está no controle de tudo. Paulo diz o seguinte: como é que eu vou lidar com essa situação? Primeiro, eu vou me alegrar em Deus. Segundo, cada pensamento ansioso, cada ansiedade do meu coração, eu vou colocar diante de Deus. Terceiro, colocando diante de Deus, eu vou mudar meu pensamento e vou crer que Deus ouviu a minha oração e que Ele vai fazer alguma coisa. É natural muitas das vezes nós colocarmos diante de Deus a nossa situação e muitas das vezes os pensamentos perturbadores, que muitas das vezes Satanás também usa para isso. E quando a gente vai para a batalha espiritual de Efésios, da igreja de Efésios, capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que tomai sobretudo o escudo da fé, para que possais proteger dos dardos inflamados do maligno. Irmãos, dardo inflamado do maligno nesse texto não é dardo que é lançado sobre o meu corpo, mas são pensamentos que são lançados sobre a minha mente. É por isso que a única coisa que pode proteger é a fé. Por quê? Porque a fé é totalmente ao contrário do pensamento negativo. Então Paulo está dizendo: olha, quer se proteger do dardo inflamado do maligno, dos pensamentos perturbadores, daquilo que perturba a sua alma, daquilo que perturba seu coração. Então use a fé. E a fé é crer que Deus vai fazer aquilo que Ele disse que vai fazer na palavra de Deus. Para cada pensamento perturbador, você vai usar a palavra de Deus como escudo, para que você possa sair dessa situação e ter um testemunho para contar na presença de Deus. Em quarto lugar, em terceiro lugar, né? No quarto lugar, Paulo diz o seguinte: o que você vai fazer, Paulo? Você está aí dentro de casa, numa prisão domiciliar. Angústia, temores têm tomado conta do seu coração. O que você vai fazer? Vou me regozijar em Deus. Vou orar a Deus. Vou pensar em coisas que glorificam e bendizem o nome de Deus. E em quarto lugar, eu vou aprender a lidar com essa situação. Olha o que ele diz no versículo 11 e o versículo de número 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Versículo de número 12, ele diz: sei estar abatido, sei também ter abundância, e de toda maneira eu estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, ter abundância como padecer necessidade. Paulo está dizendo: olha, eu aprendi a lidar com a situação. Querido irmão, nós temos que aprender a lidar com as situações adversas da vida, situações que nos confrontam, situações que confrontam a nossa fé. Paulo diz: eu aprendi. E esse aprender aqui não é aprender teórico, é aprender por experiência, a lidar com qualquer situação, a lidar com qualquer dificuldade, a lidar com situações que nós estamos vivendo. Paulo diz: eu aprendi a contentar com o que eu tenho, sei estar abatido. Algumas versões dizem sei ser honrado,
e sei também ser humilhado, ter fartura e ter também necessidade. Eu aprendi a lidar com cada situação da vida. Você precisa aprender a lidar com situações da vida. Não é de hoje que você passa luta. Não é de hoje que nós temos confrontos. Não é de hoje que nós temos dificuldade. Não é de hoje que nós temos lutas e intempéries na nossa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não adianta nós passarmos pela escola de Deus e continuar naufragando diante das dificuldades. Só aprendeu a lidar com a situação quem sabe reagir diante da situação. Porque ter fé diante das coisas boas qualquer um tem. Acreditar que Deus está no controle, qualquer um acredita quando tudo está bem. Mas agora quando a gente está vivendo um confronto, uma luta, uma dificuldade, aí sim nós precisamos aprender a lidar com qualquer situação da nossa vida. Ei, a Bíblia vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós temos que aprender a ver o lado bom das coisas. Mesmo numa crise que nós estamos vivendo, muita coisa boa está acontecendo. Mesmo no meio do caos que nós estamos vivendo, Deus está fazendo grandes coisas. Gente está sendo despertada para pregar. Gente voltou para Jesus. Gente foi impactado pela palavra de Deus. Então, meu querido, todas as coisas cooperam para o bem e não para o mal. Se Deus permitiu tudo isso acontecer, não estou dizendo que Deus está fazendo tudo isso. Deus apenas permite. Deus apenas permite. É porque tem algo bom que Deus está fazendo nesse tempo que nós estamos vivendo. Paulo disse o seguinte: eu aprendi a contentar. Eu aprendi a lidar com a situação. Eu aprendi a lidar com o problema. Você precisa aprender. É interessante que Tiago diz o seguinte: olha, regozijai-vos quando estiverdes passando por várias provações. Porque a provação, ela nos ensina muita coisa. A ter perseverança. A provação nos ensina a perseverar. A provação nos ensina a lutar diante de Deus através da oração. A provação vem para tirar o controle das nossas mãos e colocar nas mãos de Deus. Então entenda uma coisa: a situação pode não mudar, mas Deus está desejando de mudar a sua forma de reagir diante dessa situação. Ei, Deus pode não acalmar a tempestade no barco, mas Deus está desejando nesta noite acalmar o coração do marinheiro. Deus pode não trazer paz diante da tempestade, mas Deus está querendo trazer alegria à tua alma. Entenda isso nessa noite. Paulo, como você vai reagir? Primeiro, eu vou me alegrar em Deus. Segundo, eu vou colocar diante de Deus tudo aquilo que me deixa ansioso. Terceiro, eu vou mudar meus pensamentos. Para cada pensamento perturbador, eu vou usar um pensamento de fé da palavra de Deus. Quarto, eu vou aprender a lidar com essa situação, porque eu desejo sair dessa situação melhor do que eu entrei nela. Ei, Deus está te convocando para sair dessa situação mais forte, mais cheio de fé, mais perseverante, com uma visão mais ampla de vida, uma visão mais ampla do que Deus quer fazer através da igreja na face da terra. Nós temos que sair dessa situação não pior do que entramos nela, mas melhor do que nós entramos nessa situação. É interessante que a Bíblia vai nos dizer no capítulo 19, o verso de número 25 do livro de Jó. Jó, naquela situação, ele diz assim: quem me dera se estas palavras fossem escritas. Se alguém escrevesse essas palavras que eu vou falar agora,
Que me dera se elas fossem escritas nas rochas, para que todo mundo passe e veja. E o versículo de número 25 assim ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra ao meu favor. E ainda que a minha pele seja consumida, na minha carne eu ainda verei Deus. Verei com os meus olhos, não com os dos outros, não com aquilo que me fala. O que Jó estava querendo dizer, você pode observar que Jó estava no meio da luta. O capítulo 42 é o capítulo em que Deus muda a história de Jó. O capítulo de número 1, o capítulo de número 2 é o capítulo da prova, da luta, da dificuldade. O capítulo 3, mas quando dá o capítulo 19, 20, 21, 22, Jó está bem no meio da luta. Está faltando a metade do caminho para concretizar o seu tempo de provação. E eu penso que naquela hora, ele sendo perturbado pelos seus amigos, pensamentos perturbadores tomavam conta da sua alma. Ele se levanta e faz aquela declaração que ele diz: olha, quem me dera se alguém escrevesse a minha declaração. Escreve num livro aí essa declaração, porque é assim que vai acontecer na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará ao meu favor. Ainda que a minha pele seja consumida, mas na minha carne eu ainda verei Deus. Alguém vai dizer para você e tentar interpretar, dizendo que Jó dizendo que verá Deus depois que ele morrer. Mas o texto não dá margem para isso. Ele diz: olha, a minha pele será consumida, mas ainda na minha carne eu verei Deus. Jó está dizendo naquele texto: eu sei que ele vive e ele vai se levantar ao meu favor. E eu tenho muita certeza que antes de eu morrer nessa luta, eu não morrerei nessa luta. A minha pele pode ser consumida, mas eu verei Deus agir na minha vida. Verei com os meus olhos. E no capítulo de número 42, ele já entra dizendo o seguinte: antes eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos te vê. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido irmão. Você está nessa prova, no meio dessa luta, mas eu vou dizer uma coisa para você nessa noite: você verá com os teus olhos Deus agir na tua vida. Você verá nos teus olhos e terá testemunho de Deus para contar. Após tudo isso acontecendo no mundo, Deus vai se manifestar ao teu favor. Aí sabe quem é que vai escrever a história? Você poderia perguntar: Jó, quem é que escreveu a tua história? Satanás não teve coragem de escrever a história. Os amigos de Jó não teve coragem de escrever a história. Deus levantou um homem, alguns dizem que foi Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, como se Deus estivesse dizendo: olha, Satanás não quis escrever a sua declaração de fé. Os homens não quiseram escrever a sua declaração de fé, mas eu vou usar um homem chamado Moisés, e eu vou escrever a sua história. Deus está dizendo para você nessa noite: Ele está escrevendo a tua história. Quem escreveu a história de Jó no capítulo 1, no capítulo de número 2, no capítulo de número 19, no capítulo de número 42, foi o próprio Deus. Inspirou Moisés, e Moisés, através do poder de Deus, através do Espírito Santo, escreveu a história de Jó. Sabe por quê, irmão? Porque não é Satanás que escreve a tua história. Não é os homens que escrevem a tua história. Não é a política que escreve a tua história. Não é a situação que escreve a tua história. A tua história é escrita pelo dedo de Deus. Deus inspirou Moisés para escrever a história de Jó, e é Deus que vai escrever a tua história. E quando Deus escreve a nossa história, no final tem capítulo 42, aonde Deus restaura todas as coisas. Aleluia. E para encerrar, o que você vai fazer, Paulo? Primeiro, eu vou me alegrar no Senhor. Segundo, eu vou orar a Deus. Eu estou aqui dentro dessa casa alugada, numa prisão domiciliar, angustiado, não sei o que está acontecendo lá fora, querendo sair. O futuro é incerto, mas eu vou me alegrar em Deus. E cada pensamento perturbador, cada ansiedade do meu coração, eu vou colocar na presença de Deus através da oração, e a paz dele vai tomar conta da minha alma. A paz dele vai tomar conta do meu coração e do meu sentimento em Cristo Jesus. E eu vou mudar a minha forma de pensar. Eu vou pensar no que Deus diz e não no que a sociedade diz.
Eu vou pensar no que Deus diz e não no que os telejornais dizem. Deus está no controle de tudo. Eu vou pensar no que Deus diz e não no que os profetas do caos estão dizendo. Mas eu vou pensar no que a palavra de Deus está dizendo. E eu vou aprender a lidar com essa situação, porque eu vou sair dela melhor do que eu entrei nela. Eu vou sair dela com mais fé do que eu entrei nela. Eu vou sair mais crendo em Deus do que quando eu entrei nessa situação. Em último lugar, já para a gente encerrar, Paulo, o que você vai fazer? É simples. Versículo de número 13. Eu vou depender 100% do poder de Deus. O poder de Deus é que vai me capacitar para passar por essa situação. Olha o que diz o texto, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus está te fortalecendo agora. Deus está te fortalecendo agora. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. A situação pode não mudar, mas com o poder de Deus sobre a nossa vida, o poder de Jesus, nós somos capacitados tanto para viver nessa situação ou para sair dessa situação. Deus está te fortalecendo para enfrentar essa dificuldade. Deus está te fortalecendo para enfrentar os desafios que virão pela frente. Deus está te fortalecendo para enfrentar essa luta, essa dificuldade, sair dessa prova, sair desses problemas melhor do que nós entramos nele. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será a palavra que eu quero proferir sobre a tua vida. É palavra de Deus. Eu estou dizendo para você, você pode suportar todas as coisas porque Deus está te fortalecendo. Você pode suportar essa situação porque Deus está te fortalecendo. Deus está te fortalecendo. E eu quero encerrar dizendo: como lidar com essa situação, irmão, irmã? Como lidar com essa dificuldade sem enlouquecer, sem se angustiar, sem entrar no estado depressivo, sem entrar no estado de estresse? Simples. Alegre-se no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Simples. Coloca diante de Deus os seus problemas. Fala para Ele. Conta para Ele. Simples. Muda teus pensamentos. Coloque pensamento de fé. Coloque mais fé. Não é hora de enchermos a nossa mente de pensamentos perturbadores, notícias mentirosas. É a hora de encher o nosso coração de fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Procure aprender a lidar com essa situação. Se reinvente. Ficar em casa sem fazer nada. Se reinvente. Ficar em casa simplesmente brigando na internet por causa de política. Não, isso só apenas vai aumentar a sua angústia. Se reinvente. Faça propósito. Coloque-se diante de Deus. Faça propósito de ler toda a Bíblia. Faça propósito de interceder. Organize com a sua família. Brinque com seus filhos. Aprenda a lidar com a situação adversa, sem deixar que ela naufrague a alegria da sua alma. Em último lugar, dependa 100% de Deus. Porque se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não mudar, a política não vai mudar. Os homens não vão mudar. Nenhum poder é dado aos homens se não vir de Deus. Foi Jesus quem disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder da terra não depende dos homens, depende dele.
depende de Jesus. E na hora que Jesus liberar uma palavra já basta. Toda essa situação muda. Tudo volta ao normal. Tudo volta ao seu lugar. Mas enquanto ela não muda, Deus está te fortalecendo com o seu poder para vencer essa situação num dia após o outro. Eu gostaria de orar contigo nessa noite. Feche os teus olhos na tua casa. Feche os teus olhos aí junto com a sua família. Pai, em nome de Jesus, diante do Senhor eu quero colocar as famílias do meu Brasil. Quero colocar, Senhor meu Pai, os filhos, os pais, os parentes. Quero colocar, Senhor meu Pai, diante do Senhor toda a situação. Só o Senhor tem o controle total. É por isso que nós dependemos do Teu poder. Só o Senhor é quem pode trazer alegria ao coração de um homem e de uma mulher que está vivendo o tempo de guerra. E é por isso que nós estamos buscando no Senhor. Invade esta casa nessa noite, Jesus. Invade esse coração perturbado. Invade esse coração que está vivendo a síndrome do pânico. Invade esse coração que está vivendo dias de trevas. Invade, Senhor meu Pai, esta mente. E muda esta alma, este pensamento agora. Traga pensamentos de paz, de alegria, de abundância. Senhor, conforta essa alma. Porque o Senhor está no controle de tudo. Visita, Senhor meu Pai, o nosso Brasil. Visita o nosso mundo. Visita a política. Visita os políticos agora. Dá sabedoria para estes homens para resolver o problema da nossa nação. Capacita esses homens para resolver os problemas da nossa nação. Capacita seu povo para interceder pela nação. Meu Deus, levanta uma nação forte. Que nós possamos sair dessa crise melhor do que entramos nela. E que nós possamos, Senhor meu Pai, ter experiências para contar e glorificar o Teu nome. Eu oro pelas famílias e libero uma palavra profética. Tudo vai terminar bem, porque o Senhor está no controle de tudo. E nós podemos todas as coisas no Senhor, que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Guarda esta palavra. Glória a Jesus. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me pressionou, um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti.
nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia, glória a Jesus. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que palavra gloriosa, irmãos. Que palavra vindo do céu. Nós estamos ali acompanhando mais de 2.000 pessoas alcançadas. Glória a Jesus. Bendito é o nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos, o pastor Henrique, você que não conhece o pastor Henrique congrega conosco, é pastor na congregação de Cumari. Se você quiser acompanhar o pastor Henrique, ele tem um canal no YouTube, Aprendendo a Pregar 3.0. Acompanhe o pastor Henrique. Amém, meus irmãos? Domingo nós vamos ter o nosso culto também online a partir das 7 horas da noite. Nós vamos nos colocar e até pensando que estava falando para a igreja cheia de gente, né? Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por este culto tão maravilhoso. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, Senhor, te engrandecer, te enaltecer, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, estende as tuas mãos, meu Pai.